Estava eu há 2 anos e meio com o escritório de paisagismo, sócio da arquiteta Sueli Suchodolski, quando ela chega e me diz: vamos fazer o projeto do Parque do Jaraguá? E eu ali, morrendo de medo, com baita frio na barriga, falei: claro que vamos, vamos nessa, Sueli. E aí então começa essa história. Vamos me acompanhar nesse desafio? Bem, como vocês sabem, eu tinha poucos anos de formado, tinha 27 anos, era um garoto, quando chega então essa encomenda com essa responsabilidade enorme. Claro, eu já tinha começado a dar aulas de paisagismo lá na PUC de Campinas, né? Estava ali estudando, estava ali entretido com uma série de coisas, mas eu fiquei pensando como a gente vai enfrentar essa nova empreitada. E por que eu estava tão preocupado? Porque eu já comecei a entender que o Parque do Jaraguá era um sítio histórico importantíssimo para a cidade de São Paulo, era um parque que tinha um caráter metropolitano. O que é isso? Um parque metropolitano é diametralmente oposto à praça de vizinhança, que é aquela próxima às residências quando a gente considera um sistema de áreas verdes. Então, o Parque Metropolitano é aquele que está mais longe, que as pessoas precisam se deslocar para ir até ele. Em outras palavras, as pessoas vão passar o dia lá. Então, a gente precisa ter uma infraestrutura muito bem organizada para receber todas essas pessoas, desde um estacionamento, áreas para estar, áreas para piquenique, trilhas de caminhadas, playground para as crianças, lanchonetes para quem não leva comida, etc, etc. Mas não era só isso, o Parque do Jaraguá era um ponto focal, um ponto importantíssimo na paisagem de São Paulo. Por quê? Porque ele é o ponto mais alto e sua silhueta é bastante característica. Inclusive aqui eu estou mostrando para vocês uma foto antes de ter as antenas de rádio e televisão. E agora uma foto já com as antenas que acabaram se incorporando na paisagem urbana de São Paulo, principalmente para quem chega pela rodovia dos Bandeirantes, e a primeira coisa que avista ali do seu lado direito é essa silhueta tão característica. Mas, além disso, isso é um sítio histórico, tanto que veio a ser depois, em 1994, considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Olha que bacana! E por que ele tem todo esse caráter histórico? Porque ali era um ponto de defesa dos bandeirantes e ele era um monte considerado sagrado pelos indígenas. Então, os bandeirantes subiam ali e ficavam tranquilos, sabendo que não seriam atacados. No seu sopé foram encontrados resquícios de minas de ouro, tem ali também a casa do Afonso Sardinha, que foi um bandeirante importante nesse processo todo ali da colonização, né? Ele comandou expedições contra os índios, tal. Aliás, a casa dele é envolta por uma lenda bastante bizarra, porque ela é feita de taipa de pilão e dizem que ela tem vísceras humanas. Mas isso eu vou contar detalhadamente no próximo vídeo, tá? Que eu vou falar das curiosidades do Jaraguá. Bem, mas vamos voltar ao processo do projeto do parque. Essa área já era considerada parque desde 1961 e nós estávamos em 1977, que foi quando o governo do estado resolveu urbanizar essa área para abri-la ao público. E aí, então, essa seria a nossa tarefa. Mas como começar? Claro que a gente sabia que a primeira coisa era juntar os dados, né? Naquela época não existia internet, os dados eram mais complicados, a gente precisou em vários órgãos da prefeitura para conseguir mapas, levantamentos topográficos, pegar também os dados históricos disponíveis sobre aquela área, que existiam pouquíssimos trabalhos.
E aí a Sueli teve uma ideia genial, trazer a metodologia de trabalho com a paisagem do Ian McHarg. Ian McHarg foi um grande paisagista que trabalhou bastante nos Estados Unidos e ele começou a desenvolver essa metodologia baseado então nos computadores que começavam a aparecer. Naquela época os computadores eram gigantescos e faziam pouquíssimas coisas comparados hoje a um laptop. Mas as grandes empresas particulares, o governo, tinham já essas máquinas. E aí, então, McHarg bola uma coisa muito bacana, que é o seguinte: ele vai trabalhar com sobreposição de layers de mapas. Como é que é isso? A partir de uma planta topográfica, você pintava de escuro as áreas menos favorecidas para determinados usos. Por exemplo, as declividades. Quanto mais alta a declividade, é mais complicado o uso. Então, mais escura ela vai ficando. Quanto mais plana a área, mais potencialidade de uso ela tem. Para esportes, né? As quadras têm que ser planas, para um playground, para um estacionamento, etc, etc. E o sítio do Jaraguá tinha áreas realmente bastante declivosas, bastante íngremes, praticamente só acessível através de escaladas. Então, para a gente foi muito importante fazer esse mapa geral da área. E ali, então, a gente mapeou as vertentes, fizemos também o mapa de hypsometria, que são os níveis, né, de altura que a gente tem, para ver as áreas mais sujeitas a ventos, as áreas mais sujeitas a visualizações, até porque na própria área do pico, né, nós temos o ponto mais alto de São Paulo, e em função do norte, a gente foi mapeando as áreas mais ensoladas, as áreas mais sombreadas, etc, etc. E como vocês estão vendo nesse desenho, a área do Parque do Jaraguá é muito maior do que as áreas consideradas efetivamente para uso do parque. E todo o resto são apenas áreas de trilhas, trilhas mais fáceis, trilhas mais difíceis, mas enfim, áreas para as pessoas caminharem. E vocês notem, então, que tem duas áreas destinadas ao uso do público. Uma é o que a gente chamou de área do sopé, que é a parte da base do morro do Jaraguá, e a área do pico, que é a área mais alta, que ela é menor, inclusive tem uma área plana bastante reduzida. E agora a gente passa a mostrar como foi o trabalho em cada uma delas. Vamos falar primeiro do sopé, que é uma área maior, muito mais sujeita a permanência, né? As pessoas ficarem por mais tempo ali junto com os amigos, com os familiares. Inclusive aqui nós temos alguns lagos, que são as áreas mais insoladas, as áreas mais vazias, porque o restante era já tomado por mata, sendo a maioria vegetação nativa, onde predominava o guapuruvu. O guapuruvu a gente conhece, é uma planta pioneira que cresce rapidamente, né, ocupando então todos os espaços vazios, mas por crescer rapidamente, ela tem um lenho bastante mole, então é um pouco perigoso a gente colocar muitas atividades sob a sua copa, porque numa ventania, por exemplo, esses galhos poderiam quebrar e cair, causando danos. Mas ele tem uma floração belíssima em amarelo, que acontece então em toda a sua copa, aliás, muito propícia de se ver de cima. E aqui no caso, a gente tinha um ponto alto de onde a gente consegue ver essas copas floridas. Olha que legal! E aqui então, conforme vocês estão vendo nessas plantas, que aliás estão um pouco desfocadas, tal, estão um pouco embaçadas, mas é o que eu tenho, que eram fotografias em slides que eu tirei dessas plantas e infelizmente essas plantas a gente não tem mais, porque os originais foram entregues ao nosso contratante, que era o governo do estado. E aqui no sopé, como eu disse, era a área maior, com mais áreas planas. A gente colocou então na chegada um estacionamento e depois você passa por uma portaria para você chegar efetivamente no parque.
E logo ali próximo você já tem a surpresa da água, o que é muito agradável. E logo nessa entrada a gente já colocou um playground. Por quê? Porque o parque, mesmo sendo metropolitano, as pessoas que moram próximas ali vão utilizar o parque como uma praça de vizinhança. Olha que interessante, ele acaba tendo essa dupla utilização dependendo onde as pessoas moram. E do lado esquerdo, o terreno apresentava uma depressão, ou seja, uma espécie de um buraco. E no programa existia a necessidade de a gente fazer um anfiteatro, porque eles pretendiam fazer ali no parque várias atividades durante os fins de semana para chamar a população. Então, a gente aproveitou essa depressão para colocarmos o anfiteatro, o palco lá embaixo, e na parte superior ficou uma área plana, onde se achou interessante colocar uma lanchonete, para quem chegasse ali já ter a água, ter as crianças brincando, poder comer alguma coisa, tomar alguma coisa, e depois se embrenhar ali pelas trilhas e ir conhecendo o parque através de um percurso de sensações. E nesse percurso você ia tendo sanitários, ia tendo áreas de piquenique, áreas de estar, tinha inclusive mais uma lanchonete um pouco mais distante, tínhamos também outro pequeno playground, enfim, a gente ia colocando ali equipamentos, nessa mata existente, com todo cuidado, preservando toda a vegetação. Porque esse era o objetivo do projeto, termos ali um cuidado extremo para que a população pudesse utilizar, mas a paisagem original permanecesse intacta. E óbvio, a gente foi enriquecendo essa mata com frutíferas para atração dos pássaros, colocando ali arbustos também, que funcionavam bem sob essa sombra das copas das árvores, tanto arbustos altos para criar ambientes mais aconchegantes, um pouco mais fechados, arbustos baixos para orientar o caminhar, nessa descoberta dessa paisagem. E assim o projeto foi se desenvolvendo. Toda a arquitetura do parque foi desenvolvida pelo escritório de Jorge Willen, mas foi todo um trabalho feito em conjunto. Por quê? Porque era um terreno bastante delicado e toda essa arquitetura precisava se adequar à paisagem existente. Então era uma arquitetura bastante diferente daquela que normalmente se faz, quando você tem um terreno plano totalmente livre. Aqui não, aqui a gente tinha a vegetação existente, que a gente não queria retirar nenhuma árvore, e tínhamos também poucos espaços planos para a gente adequar a arquitetura. Então, o Léo Tomchinski, que trabalhava no escritório do Jorge e foi o responsável direto para fazer esses desenhos de arquitetura, teve uma ideia bastante interessante, que foi trabalhar com uma arquitetura de pórticos. Então você tem dois pilares, uma laje, e você vai juntando então essas lajes, inclusive elas não se tocam, tem ali uma canaleta, que é uma telha transparente entre uma e outra, fazendo então um grande sombreamento para as pessoas ficarem embaixo. Olha que interessante. Vamos falar agora da área do pico, que é a área onde a gente avista toda a cidade. É uma área com trecho plano bastante reduzido, porque nós temos ali 3 morros, na verdade. E assim que a gente chega, nós já deixamos um pequeno estacionamento, fizemos uma alça, como vocês podem ver aqui nesse desenho, e sugerimos uma lanchonete, que o Léo Tomchinski fez esse bumerangue, praticamente abraçando um dos morros e liberando toda a vista para o outro lado. Um pouco mais acima, a gente descobriu a possibilidade de fazer 2 mirantes. E olha que bacana, um deles, sim, olhando toda a cidade, onde você tem condições de verificar muita coisa interessante de São Paulo, muitos prédios significativos, ver toda a sua urbanização. E do lado oposto a esse mirante, a gente viu que tínhamos a possibilidade de fazer um outro mirante, olhando então a mata.
Então, de um lado, a gente tinha a paisagem natural, né, como era São Paulo antigamente, e a paisagem feita por Deus, e do outro lado, a gente tinha a paisagem antrópica, a paisagem urbana construída pelo homem. Vejam que interessante essa dualidade de paisagens. E nesses 3 morros existem antenas de televisão, antenas de rádio, e desde aquela época isso já era uma grande polêmica, porque a gente queria, num primeiro momento, tirar essas antenas para voltarmos à paisagem natural. Mas isso, infelizmente, não foi possível. Aliás, tinha uma ideia bastante bizarra de se fazer ali uma estátua, mas isso é motivo também para o próximo vídeo, que eu vou contar as curiosidades do Jaraguá. Bem, pessoal, fazer esse projeto foi muito interessante, inclusive utilizar aquela metodologia do McHargue nos ajudou muito, muito mesmo, tanto para visualizar o potencial de uso de cada área, de cada região, mas também porque deu um caráter científico ao nosso trabalho e foi muito mais fácil a gente poder explicar isso para os nossos clientes, para os nossos governantes. Bem, pessoal, eu acho muito importante a gente contar os bastidores do projeto, porque senão fica parecendo que é muito fácil, que as ideias nascem assim do nada e que todo mundo aceita e que é muito tranquilo. E, na verdade, não é nada disso, não. Tem muito trabalho, tem muito frio na barriga, tem muita discussão, tem muita negociação de propostas e tudo isso é muito importante vocês entenderem para utilizar toda essa experiência nossa no próprio repertório de vocês, tá bom? Vou terminando mais esse vídeo deixando aquele nosso carinhoso, afetuoso, amigável abraço para todos vocês.